Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre assuntos finais do tempo, né? Um comentário aí de muitas tragédias que têm acontecido, que provavelmente daqui para frente nós vamos estar, infelizmente, né, uma notícia mundialmente com relação à Bíblia. Nós não vamos ter aí muitas notícias boas, mas infelizmente notícias ruins. Nós falamos diante daquilo que a gente entende na palavra de Deus, o que a Bíblia fala, e tudo isso nós vamos estar, em nome de Jesus Cristo, comentando. Então, meus amados, são notícias que, diante da perspectiva da palavra de Deus, por exemplo, o número de doenças, epidemias, pandemias, tudo isso aí, a tendência é aumentar cada vez mais, terremoto, guerra, nação contra nação, tudo isso é a tendência por aquilo que nós conhecemos da santa e bendita palavra de Deus, é aumentar cada vez mais. A boa notícia é que Deus preserva o seu povo, o verdadeiro povo dele, comprometido com a sua palavra, que ele não estou dizendo com relação ao religioso, né? Mas aquele comprometido com a palavra, aquele que entende verdadeiramente o propósito de Deus, que está aqui na terra para cumprir a verdadeira missão do Senhor. Então, Deus sempre preserva, como nós vemos lá em Gênesis, Deus preservando, usando ali a arca, né? Preservou, claro que Noé sempre pregando, as pessoas questionando o motivo da construção daquela arca, e Deus, no momento certo, ele guardou, né? Quer dizer, na realidade ali a família de Noé, Deus guardou, e os bichos ali, porque Deus preservou a espécie de cada um. Mas foi dada oportunidade a eles, como tem sido dada oportunidade a todos, né? Quando você lê Mateus capítulo 24, Jesus disse que o evangelho do reino será pregado a toda criatura, ou seja, todos terão oportunidade, da mesma maneira que nós estamos aqui, né, pregando a palavra de Deus, você está tendo a oportunidade de ouvir, é um aviso para você. Claro que o cientista analisando tudo isso, o sociólogo analisando tudo isso, e outras pessoas analisando, eles vão dar opinião deles, nós estamos dando a opinião da palavra de Deus. Então há um consenso geral. Eu tenho acompanhado vários pastores, né, estudiosos da palavra, não somente aqui no Brasil, mas principalmente fora. Há um consenso sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos na grande expectativa quando Jesus vai voltar. A palavra de Deus, ninguém pode dizer Jesus vai voltar dia Natal, diz que ele voltará como ladrão, né? Não vai avisar a hora, mas as evidências, nós podemos ver tudo isso. Então no programa de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Você vai acompanhar agora um videozinho de Apocalipse capítulo 6, na narração ali de Cid Moreira. Tem ali em 3D, um desenho que ajuda a gente a entender. Aquilo ali não é uma interpretação de Apocalipse, que dentro da teologia há várias interpretações. Ali é uma narração sobre o livro de Apocalipse no capítulo 6. E logo em seguida retornaremos. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres vivos dizer: venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando.
Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois, o cordeiro quebrou o 4º selo. E ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida vi o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Glórias a Deus. Então, ali é uma narrativa, né? Não é uma interpretação
de Apocalipse, existem várias interpretações e nós temos que tomar cuidado, né? Cada um segue uma linhagem de interpretação. O livro de Apocalipse é um livro bastante figurado, então é muito perigoso com relação a alguns tipos de interpretação. Então é uma narração, aí você tira aí as suas conclusões, né? Vou deixar também aí um videozinho que você vai assistir agora sobre... nós estamos falando muito do coronavírus, né? Quer dizer, é um vírus que ele não tem a letalidade de outros vírus que tivemos aí no passado, né? No passado, assim, bem próximo, né? Mas ele tem mexido com as nações, tem mexido com a Bolsa de Valores, tem mexido com uma série de situações global. Então, o que está por trás de tudo isso? Então, e esse vídeo fala dos gafanhotos, né, na África, que tem atingido vários países ali da África e, segundo alguns, que está para chegar no nosso país também, né? É a praga do gafanhoto. Quando nós lemos lá no livro de Joel, a gente encontra essa praga do gafanhoto, né? Que tem ali o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Eles destroem, claro que o Senhor, usando ali um sentido figurado, né? O inseto gafanhoto, para mostrar a legião satânica, como que eles destroem. Então, tem essa praga do gafanhoto, você vai acompanhar esse videozinho também. E logo em seguida retornaremos, vamos estar falando um pouquinho de tudo isso, tá? Baseado no livro de Daniel. Os números de novos infectados e lugares com casos de coronavírus não param de crescer. A doença já está presente em cerca de 50 países. Estônia, Geórgia, Romênia e Dinamarca registraram as primeiras contaminações. A Organização Mundial da Saúde diz que esse é um ponto decisivo no combate à epidemia. We're at a decisive point. Pelo segundo dia, o número de novas infecções foi maior fora do que dentro da China. A OMS diz que o coronavírus tem potencial pandêmico, embora ainda não tenha declarado pandemia, que é quando uma doença se espalha pelo mundo todo. Além da China, há 3 grandes focos ao redor do mundo: Coreia do Sul, Irã e Itália. O maior número de mortos está no Irã, 26 ao todo, com 245 casos confirmados. Entre os infectados estão pelo menos 2 autoridades, uma deputada e o vice-ministro da Saúde. O avanço do coronavírus no Oriente Médio fez a Arábia Saudita proibir a entrada de peregrinos estrangeiros em Meca, a cidade sagrada do Islã. Na Europa, o epicentro do surto é a Itália, onde o número de mortos subiu para 14. A brasileira Ana Luísa Vilela percorreu pontos turísticos e o aeroporto de Milão e encontrou uma cidade quase fantasma. Depois de mais ou menos 15, 20 minutos de caminhada sem encontrar ninguém, a gente chega na Praça do Domo. Tem algumas pessoas, mas mesmo assim está muito vazio pro dia. O dia tá lindo. A igreja ainda continua fechada, porém tem um espacinho aberto para quem quer rezar lá dentro, isso eles ainda deixaram. E as missas não foram suspensas, elas estão passando online para as pessoas que costumam assistir a missa no Domo continuar assistindo. Aeroporto de Milão vazio. 6 horas da tarde. Ninguém. Vazio. O Reino Unido registrou mais 2 casos de coronavírus nesta quinta-feira, elevando para 15 o total por aqui. Autoridades disseram que as novas infecções estão relacionadas a viagens para a Itália e Espanha. Cerca de 7 mil pessoas fizeram testes para o Covid-19 em solo britânico. Em Londres, foi inaugurada uma espécie de drive-thru para testes rápidos de coronavírus. A pessoa nem precisa sair do carro para fazer o exame. Uma iniciativa semelhante também está em teste na Coreia do Sul. No Japão, as aulas foram suspensas a partir da semana que vem em todo o país. O caso de uma guia turística que já tinha se curado da doença e voltou a contrair coronavírus acendeu o alerta das autoridades. Daqui 5 meses, Tóquio vai sediar a Olimpíada. No Caribe, um navio de cruzeiro com mais de 6 mil pessoas a bordo foi impedido de fazer escalas programadas na Jamaica e nas Ilhas Caimã. Em nota, a MSC Cruzeiros lamentou o fechamento dos portos e afirmou que o membro da tripulação doente tem gripe comum, não coronavírus, e não esteve em nenhuma das áreas afetadas pela epidemia.
A brasileira Ana Karina Fios está a bordo e conta como está a situação por lá. Parados aqui no México, vigilância está aqui dentro do barco, do navio, inspecionando todos os partes, todos os lugares, para ver se a gente desembarca ou não. A gente está na frente da ilha de Cozumel. Vamos ver, dessa vez a gente consegue descer. Glórias a Deus. Então, meu amado, nós estamos vendo, né, tudo isso acontecendo. Diz que, por exemplo, existe país da África também, está sendo cometido aí por uma doença mortal. Claro que isso aí não tem uma fala, né, muito ampla com relação, porque lá é um país da África, né, ali meio abandonado, então não tem uma divulgação igual tem acontecido com o coronavírus. Mas diz que esse vírus também é uma doença mortal, tem levado muitas pessoas a óbito, né? Então são coisas que estão aí. Eu quero ler alguma coisa com você aqui no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Então, quando nós lemos o livro de Daniel, muitas pessoas dizem que é só o livro de Apocalipse que fala dos finais do tempo. Não, existem outros livros da Bíblia. Jesus falou dos finais do tempo. Paulo, nas cartas, falou dos finais do tempo. Pedro também fala dos finais do tempo. Zacarias fala dos finais do tempo. Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Então, vamos ler alguma coisa aqui. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio das nações até então. Ele fala desse tempo de angústia. Muitos dizem que esse tempo de angústia é o tempo da grande tribulação, né? E para aquele que é pré-tribulacionista, Deus tirará a sua igreja, que é aqueles lavados e remidos com o sangue de Jesus, aqueles que, diante lá da parábola, por exemplo, das virgens, está ali com azeite, né? Sempre tem um azeite. Nós pregamos nos programas anteriores, por exemplo, acabou o azeite, apaga-se a luz. Apagou a luz, você entra em trevas. E por aquilo que a gente entende ali, 50% da igreja fica e 50% subirá, porque ele fala de 10, né? 5, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Então esse tempo de angústia, então um tempo de angústia, né, que nunca houve, então há um prelúdio, né, da grande tribulação, e nós já estamos vendo isso, porque quantos sinais têm acontecido aí referente à volta do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode dizer, mas e como que vocês têm certeza disso? Tem certeza porque as profecias da palavra de Deus, né, dezenas e dezenas se cumpriram. E por que nós sabemos que vai acontecer tudo isso? Porque essas profecias também já se cumpriram, aquelas que o Senhor falou, e essas também vão se cumprir. Então vivemos aí um tempo assim de uma expectativa muito grande com relação à volta do Senhor Jesus Cristo, né? Quero ler mais alguma coisa com vocês aqui. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, Deus, ele vai dar o livramento como ele deu lá no dilúvio, ele deu em Sodoma e Gomorra, né? Deus foi lá, naquela conversa com Abraão, se tiver ali, por exemplo, 50, se tiver 45, se tiver 40, então Deus, ele fala, olha, se tiver, eu preservo esse povo. Então Deus tirará para que aconteça aí um tempo de angústia muito grande. E quando a gente lê outras partes da Bíblia, né, diz que o homem pedirá a morte e a morte fugirá dele, porque ele precisa passar por aquele sofrimento, para que ele possa entender, né, porque todos terão oportunidade, irmão. O Evangelho está sendo pregado como nunca. Claro que muitas pessoas brincam do Evangelho, um misticismo muito grande no meio do Evangelho, né? E muito escândalo, muitas pessoas se apostatando da fé. Claro que tudo isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus orienta
né, sobre isso, fala da igreja, por exemplo, de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, a igreja rica em relação a dinheiro e ao mesmo tempo pobre de espírito, né? Tanto é que o Senhor, ele chama essa igreja de pobre, nua e desgraçada, né? Uma igreja que ela não tem um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo, mas por outro lado você vê uma parte buscando assim intensamente, né? Sendo intenso nas coisas do Senhor, divulgando a palavra. A gente tem acompanhado muitas missões ao redor do planeta Terra, pastores sendo mortos, né, sendo assim enterrados vivos, e não negando a fé no Senhor Jesus Cristo, não negando, lutando até a morte. Nós estamos vendo, por exemplo, nos países ali asiáticos, né, e também no Oriente, um avivamento, né? Está acontecendo um avivamento mesmo nesses países onde o evangelho não pode ser pregado, mas está acontecendo um avivamento ali muito grande. Então há um despertamento espiritual de uma forma assim maravilhosa por muitas partes, né, do mundo com relação a uma igreja verdadeira. Tenho acompanhado a missão Portas Abertas, tenho acompanhado a missão Jocum. Então, eles têm um projeto muito grande para que a palavra de Deus possa ser pregada assim de uma forma muito rápida, porque nós estamos vivendo um momento assim, uma grande expectativa para a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a você, meu amado, como que você está? Né? Como que você está espiritualmente? Como que você tem levado a tua vida espiritual? Você tem sido simplesmente um religioso na igreja? Como que você tem se despertado? Um dia você levantou a sua mão, aceitou Jesus, né? Está tudo bem, está tudo legal. Se preocupa mais com a sua vida, com o seu dia a dia, do que com as coisas do Senhor. Como que você está indo? Nós temos que tomar muito cuidado, meu amado, porque nós podemos ser pegos de surpresa. Então, Jesus, ele falando... Mateus 24 diz que ia aparecer, né, muitos falsos profetas e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. Nós podemos ver também, né, tudo isso acontecendo. Agora não deixe que isso atinja a tua vida, meu amado. Esteja aí uma vida correta na presença do Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, tomemos cuidado com tudo que nós estamos fazendo, né? Talvez um evangelho morno, lá na igreja de Laodiceia, voltando, diz que aquele que é morno, o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. Então, tomemos cuidado com tudo isso. Há sinais, né? Há sinais por todo lado. Por que esse coronavírus, né? Quer dizer, um vírus que não tem a letalidade de outros vírus, ele tem trazido assim, um medo muito grande, né? Em todo sentido. Parece que só fala, tem aí um mês só fala disso. As pessoas com medo, os governantes com medo. Então, o que tem por trás de tudo isso? Eu creio que é sinal, mas o coronavírus é um sinal que será que todos vão ser atacados? Não. Você que assistiu aí o desenho, né, da narração, existe outros tipos de pragas que vão estar atuando na vida do ser humano. Mas eu quero chamar a atenção, por que esse vírus tem trazido tanto medo a ponto de fechar, na Europa mesmo, né? Estádio de futebol estão anulando, em outros países estão anulando, assim, quando tem uma concentração, até de casamento eles estão anulando para que não tenha uma grande concentração. Por que ele está causando tanto medo? Por quê? Eu creio que é um despertamento também, né? Por um lado a gente vê o homem, né, sua grandiosidade, você vê uma China, tudo eles podem, tudo isso, tudo aquilo, você vê uma Itália, né? Tudo isso, tu pode isso, a grandiosidade do homem. Por outro lado, você vê o quê? Diante de um vírus que não causa tanta letalidade assim, o homem com medo, se dobrando diante disso. Para você ver a pequenez do homem, né? A pequenez do homem e quanto que nós precisamos de Deus. E quanto que nós necessitamos de Deus em tudo isso. Então pergunta a você, meu amado. Talvez você está muito preocupado e claro que deve ficar preocupado.
não com medo, né? Nós que somos do Senhor, nós cremos que Deus nos livrará, praga alguma chegará à nossa tenda, né? 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós cremos na promessa de Deus. Aliás, é o tempo da gente crer mesmo na promessa de Deus. Agora, a gente fica preocupado, essa preocupação é uma preocupação que nos leva a aproximar de Deus. Se é que isso acontece, né? Porque uma preocupação que me leva a aproximar de Deus, que me leva a ter uma vida mais correta diante de Deus, mais santa, é uma preocupação que realmente tem que ser exaltada aqui. Por quê? Porque isso é bom e nós precisamos estar diante do Senhor, diante de todas as situações. Então, nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, mas nós, né, podemos ver através dos sinais que está bem próximo de tudo isso. Não somente do coronavírus, essa outra aí, praga do gafanhoto, mas tudo, né? Parece que aquele quebra-cabeça só falta uma peça nesse grande quebra-cabeça de tudo isso. Então, como que está a sua vida, meu amado? Como que está? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e tudo ele fará. Amém? Quero orar por você, para que o Senhor esteja aí agindo na tua vida, fazendo uma obra poderosa, em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, colocamos diante de Ti, meu Pai, essa vida, meu Pai querido Deus. Nós não sabemos a situação a qual está, se está realmente firme no Teu caminho, se está afastado do Teu caminho, meu Pai querido Deus. É momento de todos nós refletirmos e buscarmos cada vez mais a Tua presença, Senhor, levarmos sério, Senhor, compromisso, meu Pai querido Deus, de estar diante da Tua santa e bendita palavra, Senhor, e viver uma vida, Senhor, de santidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, até o próximo programa. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.